Caríssimas amigas e caríssimos amigos, permitam que, tal como fez o Presidente Vasco Rato, dirija uma saudação especial ao Dr. Rui Machado. Vir à Flada, numa de muitas vezes que vim, noutras qualidades, é sempre recordar o seu papel, um papel duradouro, persistente e entusiástico ao serviço desta instituição e das relações entre os dois países. Saúde na sua pessoa esse labor e também aqueles que integraram ao longo do tempo as equipas que deram expressão o que foi muito importante e continua a ser muito importante no quadro da nossa amizade luso-americana. Depois queria saudar de forma especial também a dinâmica incansável Presidente do Comitê Científico, porque eu fui testemunha da sua chegada atabalhoada no meio do vendaval que caía na cidade de Lisboa e só de facto alguém muito concentrada na sua missão entusiástica relativamente ao seu papel e conseguia passar de uma náufraga em poucos minutos a uma expositora brilhante dos critérios que presidiram aos trabalhos de avaliação neste prémio, embora lançado pela FLAD. E depois, naturalmente, em último lugar, mas sempre primeiro no apoio e no desenvolvimento deste, como de outros projetos, o Sr. Presidente Vasco Rato e a sua equipa e, em Vossa Excelência de Saúde, esta Fundação, que tem dado um grande contributo para o desenvolvimento cultural, científico e cívico do país e fortalecendo as relações privilegiadas com um aliado importante ao qual nos ligam laços históricos, estratégicos, económicos, culturais, sociais e que são estáveis, são duradouros. Eu tenho repetido isso muitas vezes, não é por acaso que Portugal foi o primeiro Estado neutral a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América e desde então se constituiu uma amizade muito sólida. E essa amizade muito duradoura que vem, portanto, de há bem mais de 200 anos, revela uma constância e uma solidez e um caráter prospectivo, quer dizer, virado para o futuro, que nunca foram afetados pelas vicissitudes das conjunturas num ou noutro lado do Atlântico. E é bom sentir-se isso e reafirmar-se isso aqui, nesta Fundação. Eu tinha, naturalmente, um conjunto de apontamentos escrupulosamente preparados pela assessoria, mas é difícil não ser sensível àquilo que acabamos de testemunhar neste nosso encontro. E, em primeiro lugar, trata-se de felicitar os vencedores. Nós ouvimos aqui, é verdade que com aquela capacidade têm os portugueses também de arrostar com as dificuldades dos meios eletrónicos, explicar com o apoio eletrónico uma parte e depois explicar de forma mais clássica a outra parte. Em qualquer dos casos, muito bem, nas duas circunstâncias. Eu felicitava o professor João Moraes Cabral, no chamado Prémio à Investigação Fundamental, e que vem do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, integrado do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, e também o professor Miguel Castelo Branco, no caso do chamado Prémio à Investigação Aplicada, e que aqui nos expôs a excelência do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade de Coimbra. Um e outro com os seus parceiros norte-americanos. Um em Houston, outro em Los Angeles. O que é facto é que eu disse que os prémios eram um dedicado à vertente da investigação fundamental e o outro à vertente da investigação aplicada. Mas como explicou muito bem, não fosse haver dúvidas, a Presidente do Comitê Científico, esta distinção é altamente questionável. Altamente questionável. É clássica, é útil, é simpática porque, como todas as nomenclaturas, arruma as ideias,
e arruma também os prémios, mas o que é facto é que não há investigação aplicada sem investigação fundamental, e a investigação fundamental, mais dia menos dia, mais década menos década, se traduz em investigação aplicada. E os dois exemplos, e aqui entra a inovação não prevista naturalmente no texto das assessorias, e os dois exemplos são verdadeiramente sugestivos. O primeiro exemplo é sugestivo porque dir-se-ia é investigação pura ou fundamental. A da captura do potássio e, sobretudo, mais do que a captura do potássio, a explicação dos mecanismos de transporte nesse fenómeno. Mas depois logo percebemos a utilidade prática fundamental, já está a dizer que sim, o seu estado da saúde, como se compreenderia, a importância prática desse fenómeno, qual seja da resistência aos antibióticos e a da ultrapassagem dos problemas da resistência excessiva aos antibióticos. Ao invés, naquilo que se poderia chamar um trabalho essencialmente de investigação aplicada, porque cobre áreas que, a outro título, como cidadão, tento conhecer bem, como patrono que sou de uma associação dedicada a portadores de algumas destas patologias neurodesenvolvimentais, aí parece que estamos claramente, e foi referida à colaboração com a Associação de Utentes, no domínio da mera investigação aplicada, é fundamental a componente pura da investigação. E os vários passos são dados entre uma e outra. Também assinalo o facto de os premiados terem já uma carreira atrás deles. E essa preocupação é muito importante, que faz parte da lógica do prémio. Não é um prémio à inovação em sentido absoluto do termo, mas à inovação enquadrada. À inovação que supõe uma carreira. Isso deve ser mencionado. Como deve ser mencionado a integração em instituições científicas nacionais, o que permite verificar o avanço e a consolidação no nosso sistema científico. A capacidade de atrair e reter investigadores de excelência em diferentes áreas. E de louvar aqueles que todos os dias, para fazer ciência de qualidade em Portugal, aqui permanecem, mesmo quando teriam a oportunidade de prosseguir outras carreiras de idêntico ou, porventura, de superior sucesso no estrangeiro. A parceria com investigadores e centros de investigação norte-americanos tem toda a lógica nesta fundação. Mas é bem-vinda, porque corresponde a uma realidade da investigação hoje. Eu venho de um domínio científico, das ciências sociais, em que, infelizmente, durante muito tempo prevaleceu uma visão individualista da pesquisa científica. E só aos poucos se caminhou, nos anos 60, 70, 80, até ao virar do século, para o trabalho colegial, o trabalho em equipa. Não assim nas chamadas ciências duras, nomeadamente das ciências da vida. Aí, essa prática de colaboração e colaboração internacional, com equipas de investigação de vários países, é muito comum e muito antiga. E este prémio valoriza essa pista, que é a pista do futuro, no quadro das relações entre os dois países. Depois, eu não posso deixar de atender àquilo que nos foi dito pelo administrador da FLAD. Quando examinando os indicadores relativos ao nosso panorama científico, deu conta que há uma caracterização muito positiva do trabalho científico em Portugal, no domínio da inovação, da criatividade, mas menos positiva em termos relativos, embora melhorando no tempo, noutros domínios. E vale a pena olhar para eles. Quais são eles? Um bate de alguma maneira no meu campo de investigação, é o domínio jurídico. Pode e deve ir-se mais longe em termos de trabalho jurídico sobre as consequências da inovação científica. É uma área a que as escolas de direito não têm dado, nem os investigadores, a devida importância. O outro é institucional.
é possível ir mais longe no enquadramento institucional da investigação científica no nosso país. Não é apenas o esforço colegial, o esforço de trabalho da equipa. É o clima institucional. É o clima institucional. São as condições institucionais. São as estruturas de acolhimento, de apoio e de projeção. E depois é a relação com o ambiente envolvente. O que alguns chamam de desenvolvimento. Aí, de facto, nós encontramos uma comunidade científica que avança muito rapidamente, mas encontramos uma comunidade global que não avança tão rapidamente quanto isso na inter-relação com essa comunidade científica. Estou a falar na economia, na sociedade, nas estruturas institucionais, sociopolíticas em geral, nas estruturas administrativas. E essa capacidade de resposta inferior limita os avanços no domínio da investigação científica. Estamos todos a aprender com isso. Nós sabemos que esse é um problema que não é apenas desse domínio da atividade no nosso país, os constrangimentos institucionais e de ambiente global, mas estamos sensíveis para a sua ultrapassagem. Em suma, sinto-me muito feliz por poder estar aqui a testemunhar a excelência da ciência portuguesa. Porque esse é um dado adquirido. E quando muitas vezes dizemos que temos entre nós dos melhores que há em qualquer ponto do mundo, não estamos a exagerar. É verdade. Vários desses melhores estão cá, outros estão fora do território físico de Portugal, mas estão no nosso território espiritual. Nós temos, nomeadamente em setores mais jovens, como os destes premiados, temos exemplos constantes de excelência na investigação científica. Pena é que o país nem sempre se dê conta desse facto. Mas aos poucos irá dando devida nota do relevo dessa situação. Como Presidente da República e como cidadão, sinto-me muito orgulhoso por poder verificar não só o papel da FLADA neste particular, mas o papel dos nossos investigadores, dos nossos cientistas, que todos os dias criam, e ao criar, criam naturalmente a pensar numa realidade mais vasta, que é toda a humanidade, no domínio, neste caso, das ciências da vida, mas enobrecendo Portugal. E é o dever do Presidente da República agradecer, em nome de Portugal.